Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus. Eu quero compartilhar de uma palavra que ministrou a minha vida, e eu acredito que vai ministrar a sua também. Sabe, eu me sinto um privilegiado porque Deus ministra o meu coração, depois nós pregamos e acontece tudo de novo aqui dentro. E a gente recebe dobrado, a gente recebe multiplicado as coisas. E eu penso, nós precisamos ser de fato mais tratados, mais exortados, mais confrontados, também mais cheios. Não dá para ficar na mesma medida, a gente tem que avançar, a gente tem que romper para as coisas que o Senhor tem para nós. Amém? Queridos, eu sempre tenho falado, eu não aceito menos do que o Senhor tem para a minha vida, não aceito. Sabe, às vezes a gente vai se conformando com as coisas, a gente vai se tornando uma pessoa estranha, a gente vai se tornando uma pessoa esquisita. Sabe, porque a gente tinha um brilho nos olhos e de repente alguma coisa começou a ofuscar isso. A gente tinha um coração esperançoso, a gente acreditava, a gente, sabe, tinha uma expectativa boa a respeito dos dias que estão por vir. E muitas pessoas estão caminhando, sabe, sem nenhuma perspectiva. Não conseguem ver melhoras, não conseguem ver uma mudança, não conseguem ver um romper de Deus. E eu digo, Deus me livra de viver dessa forma. Eu não quero viver dessa forma, eu não posso viver dessa forma. Eu não aceito o Senhor menos do que aquilo que o Senhor de fato tem para a minha vida. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Olha que passagem tremenda da palavra de Deus. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Coloque a mão assim no seu peito. Fale com Deus agora a respeito da tua vida, da tua fidelidade com Ele. Você tem motivos para ser fiel ao Senhor? Você tem coisas na sua vida que realmente te levam a um lugar de fidelidade, a um lugar de entender que Deus não dá semente a quem não semeia, que Deus não deixa de dar coisas, não importa se pequenas ou grandes, é porque Ele acredita que em nós haverá uma atitude, haverá uma resposta, haverá um posicionamento, haverá um entendimento no nosso coração. E mais do que bens é entender a gratidão que vai nascer da nossa vida. Pai, eu oro, Senhor, para que tudo em nós, Senhor, os nossos olhos se abram e nós possamos ver, entender, compreender, Senhor, todas as coisas que o Senhor tem ministrado, Pai, nesses dias, aquilo que o Senhor tem feito e ainda quer fazer nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que mais do Teu Espírito Santo venha destravando tudo em nós, Pai. Queremos Te glorificar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Eu estava meditando sobre esta palavra e o texto que dizia: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sabe, foste fiel. O Senhor não volta a dizer que Ele foi bom, mas você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Sabe, eu tenho aprendido dentro da estrutura de toda a caminhada que Deus não multiplica aquilo que não existe. Mas Deus, Ele parte de um princípio para que as coisas que têm sido liberadas para cada um de nós sejam um agente de multiplicação. Seja um agente em que de fato nós possamos entender que Deus confiou alguma coisa a nós. Um sonho,
um projeto, um ministério, um chamado, um dom, um talento, uma habilidade. Deus confiou isso a nós. Sabe, e muitas vezes nós não conseguimos dar passos de crescimento, de viver algo que só Deus pode fazer. Porque eu quero já ressaltar de cara aqui, sobre o muito eu te colocarei. Uma afirmação que esse muito eu te colocarei é uma coisa que vai acontecer na nossa vida e virá da parte de Deus para nós. Virá do Senhor para nós. Virá exatamente por uma recompensa, porque o Senhor encontrou servos bons e servos que são fiéis. Sabe, quando você busca a palavra fiel ou fidelidade dentro da Bíblia, no grego vai te levar a um lugar. Sabe, essa palavra que vai saindo de uma para outra, de fidelidade, fiel, vai te levar à lealdade. E a lealdade é uma das coisas que acontecem e que levam as pessoas a um princípio chamado honra. A honra, quando ela chega nos nossos corações, ela começa a nos levar a um outro cenário de gratidão. Fidelidade, fiel, lealdade, honra e gratidão. Esta palavra que se inicia servo bom e fiel, ela veio de fidelidade. O fiel nos leva exatamente a sermos alguém que tem uma prática de lealdade, reconhecimento. E quando nós entramos neste cenário, o Senhor está dizendo que toda pessoa leal, toda pessoa que reconhece, é uma pessoa que tem no seu coração o princípio da honra. A honra está sendo manifesta, está sendo gerada porque existe na vida desta pessoa gratidão. Pelo quê? Por aquilo que Deus já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que ainda o Senhor fará. Sabe, quando o Senhor nos traz esta passagem em que vários servos recebem segundo a sua capacidade de expansão, de crescimento. Deus, ele tem, sabe, no coração dele, a vontade do Senhor é nos cobrir, sabe, de todas as coisas que potencializem nosso chamado, dons, nossa família, nossos sonhos, nossos projetos. Mas a verdade é que o Senhor não pode passar por cima dos processos. Ele não pode quebrar a sua palavra. Ele confia a nós algo segundo a nossa capacidade de expansão, segundo a nossa capacidade de multiplicação. Mas ninguém consegue expandir, ninguém consegue ir mais longe se não entender o princípio de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus, não só no que diz respeito às finanças, não só do que diz respeito ao matrimônio. Nós temos que ser fiel a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida, por aquilo que Ele já fez. Sabe, quando nós estamos caminhando insatisfeito por alguma coisa, permita-se olhar para trás ou voltar um pouco no tempo e lembrar da onde Deus te tirou. Da onde é que o Senhor te resgatou? Da onde é que você estava quando a verdade chegou sobre a sua vida? Percebe, queridos, às vezes nós estamos insatisfeitos porque não conseguimos valorizar aquilo que já temos. Nós estamos insatisfeitos porque nós não conseguimos verdadeiramente entender que aquilo que o Senhor deu pode nos levar ao muito dele. Pode nos levar a um ambiente que só Ele pode multiplicar, expandir ainda mais as coisas que Ele já gerou na nossa vida. Sabe, quando a gente vive por aquilo que não tem, a gente se torna uma pessoa indiferente ao que temos, ao que o Senhor já fez. E então, sabe o que acontece? A fidelidade não é uma marca na nossa vida, porque qualquer coisa passa a tomar lugar em nossos corações. Qualquer coisa começa a ocupar um espaço na nossa vida que é só dele, só do Senhor. Então, se nós não temos fidelidade, nós não vamos viver o que é ser uma pessoa fiel. E o fiel é aquele que vai viver exatamente, sabe, a lealdade a quem ele é fiel. Você é fiel à sua esposa?
você é leal a ela. Você é fiel ao seu esposo, você é leal a ele. Você é fiel a Deus, você é leal. A lealdade da sua parte para com Deus. Sabe, quando nós entramos neste universo, nós começamos a entender que nós só não estamos indo mais longe porque em nossas vidas ainda algumas coisas não estão acontecendo. Algumas coisas não estão sendo suficientes. Sabe por quê? O Senhor disse: foste fiel no pouco. Presta atenção nisso. Foste fiel no pouco. O Senhor tinha entendimento que a pessoa que estava recebendo esta palavra, ele estava tendo uma postura, uma posição de fidelidade, de ser fiel no nada, naquilo que era pouco, naquilo que era insignificante, não era suficiente para viver o que ele gostaria de viver. Mas esta pessoa foi fiel. Esta pessoa estava sendo fiel no momento de escassez. Esta pessoa estava sendo fiel no momento de crise, de luta, de dificuldade. Estava sendo fiel no momento em que ela precisava de muito, mas ela tinha pouco. Percebe? É nesta hora que nós temos que olhar para aquilo que temos e entender que é por ali que o Senhor vai gerar um milagre na nossa vida. É por ali que o Senhor vai mudar a nossa história. É por esse pouco que Deus vai fazer o muito, porque o muito Ele pode fazer. O muito está nas mãos de Deus. Sabe que a Bíblia diz que você esperava muito, mas recebeu pouco, semeou e não colheu o suficiente. O que recebeu, colocou dentro de um saco, ele estava furado. Sabe qual era a interpretação? A frustração estava presente em qualquer coisa que se fazia. Mesmo fazendo ela bem feita, o resultado nunca era satisfatório. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós esses dias? Não reclame. Seja grato por aquilo que você possui. Seja grato pelas coisas que você já recebeu da parte de Deus. Entenda, queridos, nós não podemos viver o novo do Senhor enquanto não formos aprovados aqui. Enquanto o Senhor não olhar para nós e dizer: muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco. Você mostrou que o teu amor, a tua capacidade, a tua habilidade de viver no pouco, de ser fiel no pouco, de ter lealdade no pouco, de ser alguém que tem gratidão no pouco, tem honra no pouco, sobre o muito eu, Senhor, te colocarei. Sabe, então quando você olha para essa dimensão da palavra, você começa a ver exatamente que a ênfase do versículo 21 é exatamente o Senhor levantando, erguendo, exaltando alguém que estava sendo aprovado, que estava sendo completamente aprovado por Deus. Eu costumo dizer, irmãos, os nossos sonhos são maiores, são muito maiores que a nossa capacidade, que a nossa condição financeira, que a nossa estrutura. Por que nós sonhamos tão grande assim? Por que a gente, sabe, vive parece que no mundo da lua? Por que sempre a gente tem que pensar no mais caro, no melhor, no mais longe? A gente sempre imagina as coisas numa dimensão, num patamar, num nível tão grande. A gente fala: como que eu vou chegar lá? Sabe, é quando a gente começa a valorizar o que a gente não tem, a gente esquece de valorizar o que Deus já nos deu. E sabe, é o que Ele nos deu que vai fazer a diferença nos próximos dias. Sabe, aquilo que o Senhor já confiou nas suas mãos é pouco? Mas é esse pouco que deve ser verdadeiramente, sabe, um motivo da sua lealdade e da sua fidelidade ao Senhor. O motivo da sua caminhada, da sua alegria. Por que as pessoas estão tão preocupadas, tão angustiadas? Porque elas estão vivendo uma insatisfação, porque elas queriam aquilo que elas não podem ter. Não é o momento, não é a hora. E Deus sabe que nós precisamos ser provados e aprovados. Deus sabe que a minha capacidade de expansão, a sua capacidade de expansão, ela é forjada, ela é trabalhada no pouco, não é no muito. Deus vai nos dando exatamente aquilo que é suficiente para vivermos esse momento da nossa vida. Sabe, irmão, se você começar a olhar muito para longe, você não vai conseguir perceber as coisas boas que o Senhor está fazendo à sua volta. Você não vai valorizar aquilo que o Senhor já te deu, porque às vezes eu olho outros ministérios e digo: meu Deus, quando é que a gente vai chegar lá? E eu tenho que tirar os olhos daquilo muitas vezes e olhar, voltar à minha realidade e dizer: Senhor, muito obrigado.
Muito obrigado porque o Senhor me deu algo e eu preciso fazer desse algo exatamente o caminho, a ponte para chegar no muito do Senhor. Aquilo que é mais do que suficiente. Deus não quer simplesmente suprir, Ele quer te dar além disso. Ele quer te conceder coisas ainda maiores. Mas tudo começa, amados, exatamente quando você acorda de manhã. É quando você valoriza a casa que você mora, a cama que você dorme, o carro que você anda, ou a bicicleta que você tem, ou o calçado no seu pé para a caminhada até o trabalho. É ser grato por aquela xícara de café, não tem o leite, mas tem o café. Ser grato a Deus porque não tem o queijo, o presunto, mas tem a margarina, ou tem somente o pão, mas você tem alguma coisa que o Senhor te deu. E faça desta pequena coisa, deste algo simples, algo extraordinário naquele dia. Sabe, pare de reclamar do seu salário. Você tem um salário. Ele não supre as minhas necessidades, pastor. Eu mereço mais, porque eu sou uma pessoa que me capacitei para isso. Sede fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Porque viver, sabe, sobre o muito, ter o muito, é um grande perigo para muitas pessoas. Porque às vezes eu falo assim: Senhor, se o Senhor me desse as 2.000 pessoas, 2.000 almas, 2.000 famílias, Senhor, como seria? Quem sabe, da noite para o dia, aquilo iria me destruir. Porque eu preciso crescer, eu preciso expandir, eu preciso dilatar a minha vida espiritual, eu preciso ter capacidade de armazenar, eu preciso ter a condição de ir mais longe. Então, se eu não exercitar o que o Senhor me deu, queridos, se eu não permitir que, sabe, a lealdade, a honra, a gratidão no meu coração pelas coisas que eu tenho não sejam suficientes, eu nunca vou entender o princípio de ser fiel. Porque uma pessoa insatisfeita, ele não consegue fidelizar, ele não consegue, sabe, ser grato por aquilo. Eu vejo constantemente pessoas reclamando do frio. Vai para a praia, filho. Vai morar no Nordeste. Vende tudo. Entra no avião e vai morar no Nordeste. Lá tem sol. É 30 graus um dia pelo outro. Tá lá uma nordestina ali, ó. Nem luz elétrica tem no chuveiro. É só uma ducha. E a água sai quente. Eu não aguento. Querido, você quer viver em ambientes que você não está preparado para viver. Você quer coisas que não vão se cumprir na tua história, porque você não está entendendo o plano e o propósito de Deus. A Bíblia diz uma coisa que é muito clara. O Senhor, Ele fala assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Sabe o que isso representa para nós? Que se eu hoje for grato e ser feliz por aquilo que eu tenho, eu não vou sofrer por aquilo que eu não tenho. Eu vou arrancar da minha vida a ansiedade pelas coisas que eu não possuo. Sabe, eu vou valorizar todas as coisas que o Senhor tem me confiado. São pequenas, mas são portas de bênção na minha vida. São portas de provisão do Senhor na minha vida. São portas de oportunidade do Senhor para a minha vida. Eu lembro que uma época em que a pastora estava esperando nossa primeira filha, e ela estava prestes a ganhar, a Fernanda. E nós estávamos para nos mudar para Curitiba. Eu tinha uma esposa, uma filha recém-nascida, e eu não tinha um trabalho. E então o primeiro trabalho que surgiu era um trabalho de vendedor de tecido. Você pega aquele metro duro e você mede o tecido e tal, e corta. Eu não sabia cortar, não sabia pegar na tesoura, não sabia como fazer o processo. Meu primeiro trabalho pós a chegada da minha filha, mudança de cidade nova, morando numa condição precária. Mas deixa eu te falar uma coisa: todos os dias eu levantava com muita alegria no meu coração de ir para aquele trabalho. Eu trabalhava o dia inteiro em pé, de segunda a sábado.
Sabe, a minha gratidão no coração era saber o seguinte: eu poderia a cada dia estar voltando para minha casa e no final do mês eu ter um salário. Não era o que eu queria, mas era algo que supria aquele momento. No meu coração havia uma expectativa por coisas futuras, mas eu precisava ser grato naquele momento. Sabe, quando eu comecei a jornada de ministério, eu comecei fazendo as coisas mais simples. E foi nessa simplicidade de começar a realizar o ministério, ajudando, servindo, limpando, organizando. Sabe, eu me realizava fazendo aquilo. Mas havia dentro do meu coração um clamor por coisas futuras. Mas eu estava feliz por fazer as coisas simples, de poder estar fazendo alguma coisa. O tempo foi passando, as coisas vão acontecendo, e o poder de expansão vai chegando na vida daquele que é fiel. Daquele que entende o seguinte, queridos: se você quer mais, celebre o pouco, celebre as pequenas coisas, celebre as coisas simples que o Senhor está te dando. Sabe, porque é uma coisa muito tremendo que o Senhor fala nesta palavra. Quando nós começamos a vivenciar e experimentar, queridos, este processo de fidelidade na nossa vida, nós vamos começar a mudar o cenário daquilo que nós estamos vivendo. Sabe, o que nós precisamos é Jesus, e Jesus está habitando em nós, Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém ou não amém? Quem disse que você precisa de coisas grandes e poderosas para ser feliz? Quem disse que você precisa de todo esse recurso para realizar os teus sonhos e os teus projetos? Quem disse que você precisa das melhores coisas para realizar o seu coração e você se sentir realizado nas coisas que você está fazendo e vivendo? Deixa eu te falar, o Senhor que disse: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, é o mesmo Senhor que está dentro de nós agora, sabe, dando uma oportunidade para mim e para você mudar a nossa história, mudar a trajetória do nosso destino, do nosso futuro. Olhar para aquilo que Deus nos deu, nossa casa, nossa família, nossos filhos. São coisas simples, eu sei, tem irmãos que vivem na mais completa simplicidade. Mas sabe qual é o segredo? O segredo é ser fiel naquilo que o Senhor já nos confiou. Porque o homem é assim, ele tem um carro bom, mas ele está de olho no outro. Não, porque eu tenho que melhorar, eu tenho que prosperar. Você tem que ser grato. A primeira coisa é gratidão. É gratidão por aquilo que Deus te deu. Irmãos, nós temos um celular bom, mas a gente não vê a hora de trocar por outro. Tem gente assim que ele precisa, porque ele necessita, porque, sabe, os meus amigos têm, o pessoal da minha casa tem, eu preciso ter. Você não precisa ter. Você precisa ser feliz com aquilo que o Senhor já te deu. Você precisa ser grato por aquilo que o Senhor já gerou. E sabe, é nesse momento que você começa a vivenciar esta verdade, que o Espírito de Deus começa a entender: a Karen está pronta para o próximo estágio, ela está pronta para o próximo nível, ela foi fiel no suficiente. Nós precisamos ser fiéis naquilo que o Senhor já confiou para as nossas vidas. Quantas coisas o Senhor já destravou na sua história? Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Eu estava olhando para o meu carrinho hoje e eu pensava comigo: preciso trocar esse carro. E começo a analisar: eu preciso trocar esse carro. Aí eu pensei comigo: mas eu preciso trocar ele por quê? Não, porque eu preciso de um carro melhor. Para quê? Por que você quer um carro melhor? Você não está viajando? O teu carro para andar na cidade está maravilhoso, Maravigold. Cabe tua família, não chove dentro. Bateu, pegou. É econômico. É um negão bonitão, redondinho que nem uma caixinha, um ovinho. Eu comecei a pensar, sabe, eu não preciso de um carro novo. Eu preciso ser grato a Deus por esse que Ele me deu. Está pago. Não devo uma parcela. É um carro que me leva e me traz.
Ah, pastor, mas veja bem, o senhor é uma pessoa de influência, de autoridade, o senhor tem que chegar e tem que marcar presença. Eu tenho que marcar presença com a essência do Espírito de Deus na minha vida. Sabe onde é que eu tenho que marcar a presença? É quando eu chego diante do meu Deus e Ele fala para mim: servo bom, fosse fiel no pouco. Você está vivendo com o suficiente e está feliz com isso? Você está contente com isso? Eu quero te abençoar, eu quero te colocar sobre o muito. Mas o muito de Deus, ele vem, sabe, numa dimensão, numa proporção, que aquilo não me corrompe, não me seduz. Pelo contrário, eu continuo sendo alguém que vivo a lealdade com o Senhor. Eu continuo vivendo, sabe, a entrega diária para o Senhor. Eu continuo sendo um coração quebrantado para o Senhor. Sabe, querido, a tua fome, a tua vontade de crescer não pode ser maior que a tua entrega, a tua vontade de se render para o Senhor. Deus tem grandes planos e grandes projetos para a sua vida. Eles não se perderam, não estão esquecidos. Mas a questão é, querido, começa naquilo que é suficiente. Começa naquilo que você já tem nas suas mãos, o que você já possui. É a hora de você fazer com que isso se torne uma essência de multiplicação na sua história de vida. Amém? Você crê nisso? Eu quero que você nesta noite perceba que a sua fidelidade, a sua manifestação de fidelidade, ela precisa acontecer todos os dias na sua vida. Amanhã é o dia de nós sairmos para o nosso trabalho. E sabe o que algumas pessoas dizem? Meu Deus do céu, é segunda-feira, eu vou ter que ir para aquele trabalho. Aí o que acontece? Perde o emprego. O que acontece? Tem uma situação lá. Aí a pessoa fala: meu Deus, não reclama. Não reclama. Nós temos que ser gratos. Nós temos que ter a gratidão no nosso coração. Sabe, Deus quer fazer coisas maiores na nossa trajetória e a gente não consegue se conectar com isso. A gente começa simplesmente a reclamar por aquilo que não tem, a viver insatisfeito por aquilo que não possui. E Deus está dizendo: é chegada a hora de nós entendermos que o Senhor que nos coloca nos lugares altos, o Senhor que nos coloca neste cenário da multiplicação, daquilo que é além do suficiente, sobre o muito o Senhor nos colocará. É o Deus que está dizendo agora: valorize, ame, sabe, seja leal, trabalhe, seja grato, porque esse é o processo que vai expandir a tua capacidade de crescimento. E eu quero terminar essa reflexão nesta noite dizendo, queridos, que o Senhor, Ele deu aos seus servos segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Sabe, quando Deus nos entrega algo, Ele está dizendo: essa é a sua capacidade, multiplique isso. Expanda isso. Estenda isso o máximo que você puder. E todo o trabalho que nós vamos fazer a partir do momento que o Senhor nos confiou algo, tem que ser debaixo de um princípio de fidelidade. Fidelidade. Porque isso é a marca de pessoas que caminham em lealdade com o Senhor. Sabe, Deus te deu algo. O que o Senhor te deu? É pouco, pode ser insignificante para uns, mas é o que o Senhor te entregou. E é isso que o Senhor te entregou, é isso que o Senhor te confiou, que Ele está dizendo: agora é você que precisa expandir, multiplique, gere um crescimento na sua vida. Sabe, queridos, eu não sei, muitos de vocês, assim como eu, começou com a cara e a coragem, casamos, e muitos de nós dormimos num colchãozinho de solteiro no início da caminhada, porque não tinha, literalmente vivia de amor. Temos um ao outro. E a coisa começou muito simples. Sabe, hoje
Você olha para aquela família que começou sem nada, hoje eles estão estruturados, hoje eles têm, sabe, algo que eles construíram ao longo dos anos, além dos bens, os seus filhos que cresceram, se tornaram pessoas na vida importantes, se tornaram alguém, sabe, de respeito na sociedade. O que acontece? Você olha para isso e você fala, poxa, começou tão simples, mas foi expandindo, expandindo, expandindo e expandindo, e essas pessoas conquistaram, elas chegaram a um lugar de honra, a um lugar verdadeiramente abençoado, porque já não é mais suficiente. O Senhor dá além daquilo que é suficiente. Sobre o muito eu te colocarei. E eu quero encerrar, querido, dizendo para você: se você está vivendo angustiado por coisas que você não tem, eu diria para você, pare de dar, sabe, margem ao inimigo para que ele entristeça o seu coração. Pare de permitir que estas coisas tirem a tua paz, a tua alegria. Não permita que as coisas que você ainda não possui sejam, sabe, senhoras, senhor da sua vida, das suas emoções. Quando você olha os grandes, sabe, entenda o seguinte: se eles chegaram lá, eu vou chegar também. É uma questão de tempo. Sabe, eu digo que as estratégias na vida da gente podem ser alteradas a qualquer momento, mas os princípios são inegociáveis. Quando você olhar para o futuro, olhar para aquilo que você gostaria de ser, ou ter, ou fazer, mas você não está nesse cenário ainda, então comece a agradecer a Deus por aquilo que você já possui, porque Ele te deu todas as condições e recursos de você provar para você gerar em você exatamente a fidelidade, a lealdade, a honra e a gratidão. Não é quando você tiver todas as coisas que você vai reconhecer que Deus é Deus, que foi Ele que fez. Não é agora. É na escassez, é no pouco, é no insignificante, aquilo que as pessoas não valorizam. É aquilo que muitas vezes a gente olha, puxa, parece que a gente é invisível, ninguém percebe a gente. Continua sendo alguém fiel a Deus. Continua entendendo que aquele que confiou a você o pouco é o mesmo que vai confiar a você o muito. É uma questão de tempo. É uma questão de dias, semanas. Acredite naquilo que o Senhor já te entregou. O milagre começa por algo que já está nas nossas mãos. O milagre começa por algo que o Senhor já confiou a nós. É pequeno, mas vai se tornar algo grande. Ainda não somos muitos, mas seremos muitos. Ainda não conquistamos muitas almas nessa cidade, mas conquistaremos. Ainda não estou na função que eu gostaria de estar, mas você vai chegar lá. Entenda que o Senhor está gerando coisas e Ele está dizendo: o teu poder, a tua capacidade de expansão ainda é pequena, é pouco, mas fica tranquilo, exercita bem o que eu te dei, seja grato, levante feliz, trabalhe feliz, seja honesto, seja alguém íntegro na sua vida, seja alguém leal a Deus, seja alguém leal à sua liderança, seja alguém leal por aquilo que você de fato está fazendo. Honre a Deus. Honre a Deus, seja grato, porque a gratidão é o fruto de pessoas que são fiéis, de pessoas que vivem a fidelidade. Sabe, o início dessa fidelidade, o término deste caminho é gratidão. É gratidão, porque o Senhor sabe que eu não tenho estrutura hoje para viver aquilo que eu quero viver. Então eu tenho aquilo que eu consigo administrar. Por muito tempo, irmãos, eu tive conflitos dentro de mim. Eu via pessoas com menos condições, pessoas com dificuldades extremas no ministério, com 2, 3 mil almas. Eu digo, como é que ele consegue um negócio desse? Ele não consegue se expressar, ele tem uma comunicação pesada, ele sabe... Eu não entendo, Senhor. Eu não entendo como o Senhor pode usar o Shirek desse jeito e não me usa. Deus falou, o Shirek tem expansão, você não tem.
E eu começava a entender, aquilo me conflitava. Eu dizia, não pode, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E tinha mesmo. Tinha, claro, com certeza, e não era com Deus, era comigo. Sabe por quê, queridos? Porque eu estava querendo ser algo que eu não estava preparado para viver. Eu queria ter aquilo, eu queria estabelecer aquilo, e o Senhor disse, você não está pronto para isso ainda. A gente acha que a gente está pronto, a gente acha que a gente merece, a gente acha que aquilo é direito nosso. O Senhor está dizendo, não é tua hora ainda, aguenta. Começa a manifestar sua fidelidade naquilo que hoje é suficiente. Seu salário é suficiente. Mas eu quero ganhar mais. Mas esse é suficiente. Suas vestimentas são suficientes. Ah, mas eu queria comprar uma calça X, eu queria isso, e custa muito caro. Então compra aquela que você pode. É o suficiente. A casa que você mora é suficiente. O carro, o sofá, o que você tiver é suficiente. Mas vai chegar um dia que Deus vai olhar e vai dizer, deixa eu ver como é que está o seu processo de expansão. Te confiei coisas tão poucas, tão pequenas, deixa eu ver. Aí Ele vai olhar e vai dizer, servo bom e fiel. E Ele vai enfatizar, foste fiel no pouco, né? Foi leal no pouco, teve honra no pouco, viveu gratidão no pouco. Aí o Senhor tira esse servo que está num lugar completamente desfavorável. E eu sempre acredito nisso, irmãos. Vai chegar o dia do Senhor na nossa vida. E quando chegar na minha vida, na sua vida, nós temos que entender que é isso que nós precisamos ouvir. Não é a ação, a palavra contrária, que o servo que não teve a mesma condição, que foi infiel, sabe, que foi justamente alguém que não teve a capacidade de entender, de compreender que Deus trabalha desta forma, que Deus trabalha exatamente dessa forma. O tempo é esse. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está fazendo coisas tremendas nesses dias. E uma coisa que eu costumo ver com muita frequência, Deus tira alguém do anonimato e coloca ele em destaque da noite para o dia. Você fala, da onde surgiu? Quem é essa pessoa? Mas aí você não sabe quem é essa pessoa. E eu dizia no culto de jovens ontem, quando nós estávamos falando sobre aquilo que Deus faz, a ascensão de Deus na vida das pessoas. Quando Deus quer levantar alguém, Ele precisa de alguém que esteja dentro das qualificações. Presta atenção nisso, meu querido. Querer nem sempre é poder. Às vezes nós queremos, mas nos qualificamos o mínimo possível para aquilo. Às vezes nós queremos estar vivendo coisas maiores e não estamos dando conta das menores. E eu dizia, quando Deus quer levantar alguém, Deus levanta e Ele honra esta pessoa, não é no esconderijo. Porque no esconderijo, amados, lá no secreto, lá onde ninguém vê, somos nós e Deus. É o dia a dia que ninguém sabe. Você está aqui hoje, aqui ó, domingo, sentado, participando de um culto. Mas é todo dia você está na lida, na batalha. Ninguém sabe dos teus problemas, ninguém sabe das tuas lutas, dos teus conflitos, das tuas guerras. Ninguém sabe. Sabe o que acontece? Aí você chega aqui todo bonito, cheiroso, cheirosa. Graça e paz, um sorriso que ninguém vê por causa da máscara, mas a gente deduz pela expressão dos olhos que está sorrindo. Aí você fala, nossa, aquela irmã uma bênção, aquele irmão uma bênção, olha que vida, olha que bênção. Tu não sabe o tamanho da luta, o tamanho da guerra, o tamanho dos confrontos que se geram todos os dias. Todos os dias. Mas está lá você vivendo o suficiente, é um manazinho que cai todo dia. Não tem reserva para amanhã, é viver agora. Sabe, é passar por esse dia. Se eu passar por ele ileso, vivo, sair dessa inteiro, louvado seja o Senhor.
E chega no final daquele dia quebrado, moído, confrontado, às vezes humilhado. Você chega em casa, um dia encerra e um novo dia está para começar na tua vida. Não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. E você se levanta dizendo: hoje vai ser diferente. E você vai para a guerra de novo. E lá naquela guerra você está sozinho. Literalmente, eu não estou com você. Esse povo não está com você. Fisicamente nós não estamos. Mas sabe, é nesse ambiente que ninguém te vê, Deus está te vendo. É nesse lugar que ninguém está te apoiando, Deus está te apoiando. É nesse momento que você olha para a tua fragilidade, a tua pequenez, você não consegue romper, você não consegue viver o que você gostaria de viver, mas você não deixa de ser alguém fiel a Deus. Você não deixa que de fato sua vida entre num ambiente em que você não viva a lealdade na sua caminhada. Ninguém está te vendo, mas você continua sendo fiel a Deus. Ninguém está te vendo, ninguém sabe o que você come, ninguém sabe o que você põe na sua mesa. Ei, irmãos, tem vezes que a gente olha assim e fala: aquele irmão está passando, né, porque aparentemente parece que ele está bem, mas aí quando você vai ver os bastidores, quando você vai ouvir os testemunhos, você fala: meu Deus, que luta, que batalha essa pessoa está enfrentando. Mas ela não mudou quem ela é por causa da luta. Ela não deixou de ser grata a Deus porque ela está vivendo simplesmente o suficiente. Ela está acreditando no momento certo. E eu dizia na noite de ontem, Deus pega um cara lá de trás, pega lá do meio do rebanho certinho, unge na frente de todo mundo. Todo mundo da casa viu que ele era alguém ungido de Deus, levantado com uma palavra futura. Uma autoridade está diante dos olhos de você. Alguém poderoso hoje é ungido neste lugar. Posso dizer que alguém poderoso está sendo ungido neste lugar aqui. Alguém de influência está sendo ungido neste lugar, nesta noite. Eu posso dizer que temos aqui empresários de influência sendo ungidos nesta noite. Levitas, adoradores, profetas de influência nesta cidade sendo ungidos aqui nesta noite. Eu posso dizer que o Senhor, que é aquele que sabe dar o suficiente, quer nos colocar sobre o muito, Ele pode encontrar alguém nesta noite para expandir o que Ele quer fazer. Porque é assim que acontece. O óleo é derramado, mas sabe, aos olhos das pessoas estavam observando, vendo aquela cena. Eles achavam que eles eram, mas eles não tinham a capacidade para ser. Sabe aonde aquilo foi construído? No lugar que ninguém via, aonde o filho chora, a mãe não vê, no lugar em que as pessoas não dão valor, no lugar onde muitas vezes você não é reconhecido. Não perca a tua gratidão pelo que o Senhor já fez. Não abandone a sua lealdade às coisas do céu. Não retroceda, não viva murmurando, se queixando por coisas que você não possui. Deixe de olhar para aqueles que têm e olhe para aquele que vai prover sobre a sua vida. Olhe para aquele que tem o poder de te levantar, de te promover. Você anoitece de um jeito e amanhece exaltado na presença do Senhor. Ele não está brincando com a sua igreja. Ele não está brincando com os seus filhos. Nós estamos olhando para um cenário, sabe, que é próprio, propício para Deus levantar aqueles que não são, para confundir os que são. Mas Deus está fazendo isso, não é na quantidade, é no suficiente. É no suficiente. Ser grato a Deus por aquilo que eu já possuo. Deus me deu sementes, e Ele está esperando da minha parte que eu faça uma ação de multiplicação, que eu gere na minha vida a condição de que a palavra de Deus me promova. Quando o Espírito de Deus se apoderou daquele jovem, sabe, ele voltou para a sua realidade, e ele continuou sendo uma pessoa aos olhos de todos, como ele sempre foi. Mas diante daquele que o recrutou, ele havia sido promovido para um nível maior. Ele foi fiel sobre o pouco, e
Deus estava colocando ele sobre o muito. Que tremendo isso, gente. Não foi ele que se colocou, foi Deus que colocou ele. Deixa eu te falar uma coisa para você nesta noite. Às vezes a gente já não tem muito e vem alguém e arranca o que a gente tem ainda, né? Essa é a hora que a gente entra em desespero. Essa é a hora que a gente começa a falar o que não tem que falar, pensar o que não tem que pensar e agir da maneira que a gente não tem que agir. Sabe o que Deus está nos colocando? Mesmo que te tirem algo, ainda existe uma porção que é suficiente. É suficiente na sua história. E esta manifestação de fidelidade, esta manifestação de ser fiel a Deus, é uma coisa que é dado àqueles que têm poder de expansão. Você foi chamado para crescer, para expandir em todas as áreas da sua vida. Você pode começar no ministério de uma maneira muito comum, mas se você for fiel, se você viver a lealdade que precisa viver, manifestar honra e gratidão por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, fez e ainda fará, eu posso lhe garantir uma coisa: vai chegar um momento que da noite para o dia o Senhor te coloque em ascensão, o Senhor te coloque em lugar de destaque. E isso não se compra, isso se conquista. Sabe, isso se conquista, isso de fato nós vamos viver. Há um tempo de viver sobre, sabe, esta pressão do pouco. O Senhor sabe que você precisa. O Senhor sabe o que vai fazer você uma pessoa completa. O Senhor sabe o que de fato vai abrir portas na tua jornada. O Senhor sabe o que de fato é satisfazer o desejo do teu coração. A questão é, querido, você está pronto? Você já está na expansão suficiente para que o muito venha na sua vida? Avalie se você está pronto, como, sabe, olhando para aquilo que você faz no pouco. Olhe para aquilo que você almeja alcançar, avaliando como você lida com o que é suficiente na sua vida. Porque se você olha para aquilo que é insignificante muitas vezes e não entende que foi Deus que te deu, não foi o diabo, sabe, não foi um acidente, um acaso, foi Deus que te deu. E naquele momento era o que você podia carregar, naquele momento era o que você poderia estar administrando. Mas haverá um período que a tua capacidade de administração, a tua capacidade de enriquecimento, a tua capacidade de unção, de conhecimento, de sabedoria, sabe, de conquistar nesta terra, vai aumentar. Vai aumentar, queridos. Então eu digo para você, aonde é que está a pessoa que vai te empoderar para isso? Aonde é que está a pessoa que vai investir na sua vida? Onde é que está a cara metade? Aonde que está aquela sociedade? Aonde é que está aquela porta de trabalho? Aonde é que está, querido, aquela graça que os apóstolos receberam? Eles caíram na graça do povo e a multidão veio, sabe, aos montes, as quantidades vieram. Onde é que está? Você não sabe, né? Mas o Senhor que te recrutou sabe. Ele sabe aonde está a pessoa certa. Ele sabe exatamente onde está o negócio certo. Ele sabe exatamente o momento certo de linkar você exatamente ao teu processo de reconhecimento, de se tornar alguém de influência. Então, quer saber, queridos? Nós temos que olhar para aquilo que o Senhor já nos deu e agradecer. E se a palavra de Deus faz sentido para nós nesta noite, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Porque dar graças vem de um princípio de fidelidade. Não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar. Aí você tem que ser boca de Deus, você tem que ser profeta de Deus. Porque Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua história. Nós temos vivido nessa igreja uma palavra, e essa palavra tem ativado vidas. Nós temos vivido uma
graça tremenda do Senhor, num tempo profético tremendo do Senhor. E isto tem a ver exatamente com pessoas que têm capacidade para receber algo de Deus, pessoas que têm a capacidade de expandir o que receberam da parte de Deus. Sede fiel sobre o pouco, você foi, sobre o muito eu te colocarei. Amém?